Líderes religiosos e a defesa dos direitos humanos. Parte 1. Essa é a aula introdutória sobre esse assunto. Nós vamos ter várias aulas sobre ele, e vocês vão conhecer vários líderes religiosos que lutaram e ainda lutam pelos direitos das pessoas nesse mundo. Trouxe para vocês de início já uma foto do Dom Paulo Arnes, era o cardeal da Igreja Católica, ele era chamado cardeal dos direitos humanos, e nós não vamos falar dele ainda, nem do que ele fez, mas é para vocês terem uma ideia do que significa um líder religioso defender os direitos humanos. Olha o que é que ele disse. Defendia os direitos humanos de todo o povo, sem olhar religião, sem olhar ideologia, sem olhar para as capacidades ou possibilidades das pessoas que eram perseguidas, mas sim para que todas elas tivessem seus direitos garantidos e a dignidade humana revelasse o amor divino. Então, para ele, e não só para ele, para a maioria dos líderes que defendiam povos, não era só defender a pessoa da minha religião, era realmente defender o ser humano e a dignidade dele, porque para esses religiosos é o amor divino revelado. O ser humano, ele é como se fosse um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Então, se nós temos uma dádiva de Deus, nós vamos protegê-la. A dignidade humana, o direito do ser humano está diretamente relacionado com o amor ao próximo, que é pregado em várias religiões. Líderes religiosos e a defesa dos direitos. Aí tem a foto de um cara, que alguns de vocês devem conhecer. Nós vamos falar sobre ele, é o Gandhi, mas não vamos falar hoje, tá? Muitos líderes religiosos, eles entendem que, além de pregação, a missão é voltada para a defesa da vida. Como eu falei, o dom divino. O dom da vida, ele é defendido pelos direitos pelos líderes religiosos através da luta pela justiça. Os religiosos, eles querem alimento, eles querem moradia, dignidade para os seres humanos. Muitos se unem, mesmo sendo de religiões diferentes, tá? Às vezes, pessoas que realmente não conversam porque não acreditam nas mesmas coisas, elas se unem para defender os seres humanos. Algumas questões, principalmente quando são questões de paz, né, relacionadas à guerra, esse tipo de coisa, tá? Direitos humanos e respeito entre as religiões. A própria Declaração dos Direitos Humanos, ela informa que todo mundo tem direito à crença. Todos nós temos direito a acreditar no que acha que é correto. No Brasil, a gente tem uma diversidade de cultura e, por consequência, uma diversidade de religiões. Então, antes da gente começar a ver os líderes, o que aconteceu, quem defendeu o quê, nós vamos falar sobre a diversidade do Brasil. A diversidade de credo no Brasil. O Brasil é um país muito grande, tá? O censo de 2010 aponta que nós temos uma maioria católica e logo depois evangélica, mas na verdade nós temos muitas religiões envolvidas. Lá naquele número que vocês estão vendo ali, 3% onde tem outras religiosidades, ok? Então, mesmo que a gente tenha 9 pessoas que acreditam numa coisa e só uma que acredita em algo diferente, aquela uma pessoa, ela tem direito ao respeito na forma de pensar, a respeito pelo seu credo, na sua crença. Quais são os direitos no Brasil? Apesar de maioria cristã, a religiosidade brasileira ela é muito marcada pela presença de diferentes religiões. Mesmo que a pessoa seja cristã, alguns cristãos eles misturam as coisas, acreditam naquela religião que é da sua cidade, daquele povo que veio para lá, né? Principalmente cidades que têm indígenas e as pessoas que vieram, infelizmente, escravizados africanos, né? Pessoas foram obrigadas a trabalhar no Brasil, como vocês bem sabem, e essas pessoas elas trouxeram as suas culturas e as suas religiões. Essas religiões elas foram sendo somadas a outras denominações religiosas, aquilo que eu falei. As coisas foram se misturando e isso resultou em diferentes processos migratórios, né? Além dos negros que vieram escravizados, né, os portugueses que vieram para cá, colonizaram a gente, logo depois asiáticos, europeus, todos eles foram se misturando aqui no Brasil e não foi só a mistura do que a gente chama de raça, né? Foi a mistura de cultura. Então, o que eles acreditavam no país, no local que eles moravam, eles trouxeram para cá. Aqui já tinham os religiosos católicos, que eram os portugueses, e essas crenças foram se misturando, né? Aqui já tinham os povos originários, que a gente chama de índios, e essas crenças foram se misturando. E hoje a gente tem uma mistura de crenças muito grande. Na foto aí vocês estão vendo uma mulher negra,
né? Uma mãe de santo, benzendo uma freira. Essa é a festa do Bonfim, que é realizada em Salvador. A igreja de Nosso Senhor do Bonfim, ela em alguns momentos do ano, ela é lavada pelas mães de santo, pelas baianas, e elas vão lá e elas são de outra religião, né? Elas são do candomblé e a igreja católica. E essas pessoas, elas têm um diálogo interreligioso, elas se respeitam. E isso é muito importante. Mas também é uma lei, é um respeito às regras. Como já estudamos a nossa Constituição, ela garante mesmo o direito que é a Declaração dos Direitos Humanos, que é a crença na liberdade de culto. Mas eu trouxe para vocês o número da lei para vocês entenderem um pouquinho o que é que eu estou falando, porque eu estou insistindo neste ponto, porque mais para frente a gente vai trabalhar bastante ele. Na Constituição, o artigo 5º, ele fala o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, ninguém pode tirar de você a sua liberdade de pensar e de acreditar no que você quer. Aí depois ele continua: sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, é assegurado o livre exercício. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode andar na rua vestido com a roupa da religião que você quiser. Você pode pensar no que você quiser. Obviamente, na forma da lei, contanto que você não desrespeite as outras pessoas e não desrespeite esse direito. A proteção ao local de culto significa que eu posso abrir a minha religião, a minha igreja católica aqui na minha casa, e o meu vizinho pode abrir um centro de umbanda, de candomblé na casa dele, e o outro vizinho pode abrir uma mesquita para colocar fazer cultos muçulmanos. E ninguém tem o direito de interferir no outro, nem de mandar fechar, nem nada disso, tá? A não ser que essas pessoas desrespeitem as outras. Aí isso não pode. Então é muito importante vocês entenderem que essa é a lei, é a regra no Brasil. E as pessoas, elas não podem ter o seu direito de crença tirado delas. Não podem ter o seu direito de consciência, né? E para além da lei, é um ato de amor ao próximo. Respeitar o outro está intimamente ligado ao conceito de amor ao próximo, que, como eu já disse, está presente em basicamente em todas as religiões do mundo. Então é isso, galera. Até a próxima.